Atenção! Você não é uma mulher de gavetas. Você já vai entender o que isso significa, mas esse vídeo é justamente para você que chegou aqui querendo reordenar a sua vida. Para você que sente que está mais ou menos em tudo, que não está tendo forças de organizar casa, trabalho, marido, filho, enfim, trabalho, é realmente muita coisa. E aí sabe o que acontece? Você começa a se enganar pensando que cada área da sua vida é um setor, como se fosse tudo setorizado. Então eu tenho aqui a minha gavetinha, que é a minha vida interior, aqui meu coração, e aí essa gaveta tá toda separada. Depois eu tenho aqui uma gavetinha que é a gaveta da minha casa, do meu casamento, com os meus filhos, do meu lar, da minha rotina. Então tem essa gaveta separada. Aí eu tenho uma gaveta do meu trabalho, então aqui dentro da gaveta do meu trabalho as coisas são todas separadas, fica tudo aqui em ordem, ou quando uma gaveta está bagunçada, eu posso manter as outras quando uma gaveta está bagunçada, eu posso manter as outras em ordem, ou se tem só uma em ordem, as outras podem estar bagunçadas. Eu mesma, gente, já vivi assim. Teve fases da minha vida, momentos da minha vida, em que eu me dediquei muito à minha vida profissional. E eu pensava, não, eu vou organizar aqui minha vida profissional, vou colocar meu foco aqui, vou brilhar aqui na minha vida profissional. Enquanto isso, as outras gavetas ficam bagunçadas e aí a gente vai vendo o que acontece no futuro. Mas sabe o que acontece? A gente acaba se enganando assim. Nessa época da minha vida, inclusive, nem na vida profissional, que era o lugar em que eu queria focar, em que eu queria me dedicar, eu conseguia voar. Por quê? Porque eu ficava cheia de insegurança para trás. Porque se a minha casa não está em ordem, eu não tenho segurança de sair e de deixar as coisas bagunçadas do jeito que elas estão, né? Se a minha vida interior não está em ordem, como que eu vou me tornar uma mulher forte, corajosa, uma mulher capacitada, uma mulher com virtudes, para que eu consiga me destacar e brilhar também na minha vida profissional? Então, a grande verdade, no fundo, é que nós não somos mulheres de gavetas. E é exatamente assim que eu comecei o vídeo te contando isso, né? Nós não somos mulheres de gaveta. Quando as coisas estão fora de ordem na nossa vida, quando a gente não enxerga a nossa vida de forma ordenada, não existe a baguncinha de uma gaveta que não afeta a outra. Não existe. É um dominó. Se dentro do meu interior as coisas estão bagunçadas, eu não vou conseguir ter coragem para ajustar meu casamento, para colocar minha rotina em ordem, para colocar autoridade na vida dos meus filhos, para colocar uma rotina bem organizada na vida dos meus filhos. E aí isso acaba afetando o meu trabalho. Por quê? Porque se eu não tenho a vida em ordem, se eu não sei o que está acontecendo na vida dos meus filhos, se eu não consigo educá-los bem, como que eu vou ter tranquilidade de conseguir executar bem as minhas tarefas do trabalho sem aquela ansiedade que me consome dessas outras coisas que vieram para trás? Aí você vai me falar assim, nossa, Maria Helena, tá fazendo sentido e tudo, mas eu não tenho tempo, ou então meu marido não vai me apoiar para que eu consiga reorganizar minha vida em ordem, eu não consigo, minha vida é tão caótica que eu não tenho tempo nem de pensar em uma forma de reorganizar tudo. E aí eu te falo, minha amiga, enquanto você não parar para fazer essa análise, enquanto você não entender qual é o jeito certo de ordenar a sua vida sem pensar que está tudo dividido em gavetas, você vai continuar presa nesse caos. E inclusive, nessa conversa, essas conversas com o seu marido, de alinhar tudo, de como você tá, de qual é o papel de cada um, é importante até para que você consiga se dar bem em todas as áreas da sua vida. Então esse vídeo é justamente para você que acha que não vai ter apoio do marido, que acha que a vida está sem tempo, porque enquanto você não espiritualizar, enquanto você não entender, não estudar qual é a lógica por trás da nossa vida, você vai continuar presa nesse caos. Então, não se dê essas desculpas de que para você esse entendimento não funciona. É justamente para você que ele funciona assim. Eu vou te dar um exemplo prático na minha vida para você entender a lógica disso que eu tô falando, tá? Eu sou uma mulher que sou casada, eu tenho 2 filhos hoje, eu trabalho pra caramba, enfim, eu tenho toda uma vida profissional acontecendo também simultaneamente à minha vida em casa. Eu sou católica, eu sou cristã, então eu tenho também esse dever de abastecer o meu espiritual, a minha vida interior. E aí chegou um momento da minha vida em que as coisas estavam tão desordenadas e eu tentava tapar o sol com a peneira, né? Eu falava, então eu vou agora organizar só minha vida profissional. E aí as coisas para trás não estavam ordenadas, então eu acabava me perdendo. Então, aí eu tava uma mulher fraca, eu tava me sentindo fraca, não tinha tempo de cuidar do meu interior, não tinha tempo de
pensar em me conhecer, não tinha tempo de cuidar nem da minha saúde física, enfim, da minha saúde mental, eu ia deixando as coisas acumularem. E aí o que aconteceu? Eu me tornei uma mãe mais fraca, por exemplo, uma esposa mais fraca. E aí dentro da minha casa, algumas coisas foram ficando para depois. A ordem física da minha casa, a ordem interior aqui dos meus relacionamentos. Eu diminuí a minha autoridade de tomar decisões na vida dos meus filhos. Então, por exemplo, eu queria desfraldar o meu filho mais velho, tirar a chupeta dele, que ele chupava até 2 anos e pouco, assim. Eu queria ter feito isso com 2 anos e pouquinho, mas eu estava sem forças, fui adiando essa decisão. E eu queria desmamar minha filha mais nova, enfim, tinha muitas coisas para fazer e isso me deixando ansiosa porque eu tinha esse compromisso de educá-los, enfim, de colocar de novo hábitos alimentares bem organizados. Eu fui deixando as coisas para depois porque eu estava me sentindo fraca. E aí, gente, enquanto eu não fazia isso, enquanto estava tudo desordenado na minha vida, o interior desordenado, casa desordenada, relacionamentos menos fortalecidos, enfim, eu queria decolar na minha vida profissional, mas eu não conseguia nem tirar do papel os meus projetos. Por quê? Porque eu era consumida pelas minhas preocupações anteriores. Porque eu não tinha coragem, porque eu não tinha esperança, porque o meu coração estava fraco. Então, existe uma ordem para que a gente consiga avançar. E olha só, a partir do momento que eu entendi essa ordem, que eu coloquei essa ordem na minha vida, tudo mudou. Eu primeiro cuidei de mim, então eu me fortaleci o meu espiritual, fortaleci as minhas virtudes, comecei a pensar em mim, comecei a me cuidar, pronto, fiquei forte. Diante disso, em um mês, eu desmamei minha filha mais nova, desfraldei meu filho mais velho, tirei a chupeta dele, ordenei os hábitos na minha casa, enfim, deixei tudo organizado para que eu pudesse, então, partir para a minha terceira etapa, que seria a minha carreira. E diante disso, com a minha casa em ordem, com os hábitos bem inseridos, eu consegui fazer coisas na minha carreira que eu estava há muito tempo aguardando para fazer. E isso me deu liberdade de voar. Porque, olha, eu tenho um projeto maravilhoso para cumprir na minha carreira, mas eu penso, meus filhos não estão bem, aí eu não tenho coragem de ir. Mas quando eu olho para trás e falo, não, tá tudo em ordem, eles estão bem, a minha rotina tá jóia, a minha casa funciona, tá tudo funcionando bem, a gente tem ordem, tem rotina, eles estão educados, dormem na hora certa, tá tudo bem. O que acontece? Eu tenho força para voar. Então, gente, não adianta a gente querer organizar todas as gavetas de uma vez. Pensa que a sua vida tem várias gavetas e que você acha que elas são todas setorizadas. Aí você quer ordenar tudo, aí você fica com você tem duas mãos. Você quer organizar tudo, só que não é assim. Primeiro a gente organiza uma gaveta, depois a gente organiza outra, depois outra, na ordem certa. Isso é um método. Esse meu método se chama C3. Nós mulheres precisamos passar por um processo de forja, de ordenação da nossa vida, de sermos moldadas, de sermos colocadas no fogo exatamente nessa ordem. Nessa ordem que é a C3. Coração, casa, carreira. C3, né? C1, C2, C3. Coração, casa, carreira. Se não for dessa forma, nós não teremos a força que nós precisamos para gerarmos frutos extraordinários em todas as áreas. E eu quero que você termine esse vídeo pensando o seguinte, eu quero passar por esse processo de transformação. Então, você vai começar por você. Seu coração, como que você tá? Você se conhece? Você se cuida? Você tá com força espiritual? Você tá abastecida? Você tá com um pote de energia cheio? Porque senão, você vai ser uma zumbi tentando dar conta dos próximos degraus. E aí não funciona. Então, o seu primeiro passo é encher, fortalecer o seu C1. Se você tem curiosidade de saber mais, né, sobre como funciona esse método, pode ler aqui a descrição desse vídeo. E eu termino te dando uma grande inspiração de que é possível, né? Às vezes nós somos convencidas de que, ai meu Deus, eu sou muito sobrecarregada, minha vida é cheia de tarefas e eu quero parar tudo, quero abandonar, quero fugir da minha vida. E a gente escuta muito isso nas redes sociais, a gente escuta muito isso sendo dito por aí. Mas o meu convite aqui para você é pensar diferente, é pensar, nossa, se eu tenho tantas responsabilidades, se eu tenho tantas tarefas, glória a Deus por isso, eu fui escolhida para tantas missões. Graças a Deus que eu tenho um trabalho, que eu tenho almas para criar, graças a Deus que eu tenho um marido, ou seja, um namorado, um noivo, graças a Deus que eu tenho uma casa com tantas coisas para que eu possa cuidar dessas tantas coisas. Mas então, Senhor, me dá forças, né, para que eu consiga ordenar tudo de uma forma inteligente e intencional. E é por isso que você chegou aqui nesse vídeo.
Então, a lógica que eu te convido a ter na sua vida é essa: C1, C2, C3. Não dá para ser tudo junto, não é tudo em gavetas e as coisas precisam ser ordenadas numa ordem certa, num processo lógico. E aí, lembre-se, toda vez que você sentir que você está desordenado em alguma área da sua vida, lembra do seguinte: eu não sou uma mulher de gavetas. Eu sou uma mulher integral e as coisas se conectam, as coisas desaguam uma nas outras. Se aqui tá errado, aqui tá bagunçado, isso vai desaguando, 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 no final das contas tá tudo uma zona. Então, lembra aí por aí, sempre, hein? Você não é uma mulher de gavetas e tem como organizar, uma por uma. Um beijo.